Nossa história inicia com a modernidade, esse modo global, universal e que pode ser visto sendo estruturante nas formas de pensamento, epistemologia, filosofia, política, né, como uma certa matriz configurativa. E bem, é uma história que também compreende uma suposta libertação, um momento onde essa mesma organização material parte de um sistema ontológico específico, de uma matriz específica, que teria empreendido uma suposta liberdade aos povos, um suposto esclarecimento, uma suposta iluminação. O iluminismo seria essa suposta saída do dono dogmático, né? Um despertar da irracionalidade e do tempo do encantamento. Essa história de iluminação também é uma história de violência e brutalidade. Uma história onde apenas certos tipos de seres foram tratados como seres vivos e dignos do existir. Temos Kant, Immanuel Kant, com a sua formulação da crítica, uma exposição sistemática e uma avaliação das condições de possibilidade para X, seus fundamentos e os limites. E se formos ver mesmo o problema, né, se a gente for encarar a coisa em si, talvez o problema tenha começado em Descartes, mas definitivamente é intensificado por Kant, com um procedimento analítico específico, onde se apoia que a afirmação da mente racional, tratada como entendimento, tem acesso às leis universais da natureza porque partilha uma constituição formal, sua constituição formal. Esse pressuposto também parece existir muito na chamada crítica racial, um diagnóstico mais contemporâneo acerca dessa desvalorização de certas populações humanas construídas como não brancas e europeias. Nos dois cenários que a gente tem a partir de uma crítica racial, na pior das hipóteses, essa desvalorização, essa desumanização de certas populações e a história desse problema é descrita como um efeito de crenças ou de uma ideologia ou um desvio dos princípios universais morais que dizem regir, né, organizar a configuração moderna, né? Na pior dos casos. E aí eu vejo muito leituras ortodoxas da economia ou de crítica marxista um pouco nessa linha, né? De achar que essa desvalorização de certas populações é só por consequência de um processo econômico. Numa hipótese um pouco melhor, a gente tem essa desvalorização sendo lida como um processo de desumanização, como constitutivos do pensamento moderno. Então, no outro caso, a gente tem espaços e teorias que vão afirmar que essa desumanização ela é parte, ela é constituição do pensamento moderno. Mas grande parte desses casos melhores avança para um argumento da incompletude, né, do incompleto, de que a universalidade ainda não foi realizada. Ou da incompreensão, que supostamente a história teria tomado uma visão particular, errônea, do que é universal. Ou a forma que as coisas aconteceram foi um desvio. Nos dois casos, a universalidade ela é mantida como um descritor do programa ético moderno. A universalidade ela é ainda estabelecida como esse programa ético moderno. E, em certo sentido, as três grandes fontes de crítica contemporânea, a Escola de Frankfurt, o pós-estruturalismo e o marxismo, tomam a crítica kantiana como formato. O resultado disso, nesses três casos e nas três extensões de influência desses três pensamentos, dessas três certas escolásticas e tal, enfim, né, agrupamentos, podemos tratar assim, né? Tem muito autor em Frankfurt, tem muitos autores dentro de pós-estruturalismo, tem muitos autores dentro de marxismo, mas esse elemento em comum é muito forte. E o resultado é o que a Sylvia Wynter nomeou como 1. Secularização da racionalidade e 2. A representação do humano através do funcionamento de seleção natural. Essa discriminação, essa subjugação, essa desumanização que caracteriza a modernidade, nas sociedades ocidentais, supostamente foi superada. Então, a gente está num estágio onde a suposta liberdade chegou, né? Onde nós, negros e negras, foram livrados da escravidão.
O livro Kindred, da Octavia Butler, que inclusive é uma grande referência para o CCRU e para o pensamento xenofeminista, é a história da Dana, uma mulher negra dos Estados Unidos da década de 70, que de repente é tomada por uma viagem no tempo. E essa mulher se vê num cenário dos Estados Unidos escravocrata, do século, se eu não me engano, 18 ou 19. E é uma viagem temporal na carne da Dana. Ela não é um fantasma apenas. Ela é carne em si. E nesse pêndulo brutal de passado e presente, talvez o ponto mais essencial da Butler é a permanência da violência total. É a permanência de como a temporalidade da escravidão ou dos Estados Unidos contemporâneos da década de 70 não tinha mudado em nada. A Dana perde um braço no passado e assim volta sem ele para o presente. Então, é uma marca que a gente pode ver como muito representativa da forma que essa suposta liberdade, que os marcos civis das democracias ocidentais e das supostas vitórias de libertação e emancipação promulgadas para os grupos revolucionários, forneceram para a comunidade negra, que é a exploração continuada da mão de obra, a aglomeração nos becos, sarjetas e favelas, e um profundo lançamento dessas populações para um ambiente de violência entre si e inclusive para os outros. A secularização da racionalidade ela é explícita na forma que a sociologia e a antropologia das décadas de 40, 50 e 60 viam a subjugação racial, acreditando que talvez se tratava de um tratamento diferenciado ou que o impedimento do acesso a certos benefícios que alguns grupos e pessoas podiam sofrer, né, era parte de alguma ignorância em relação às próprias condições, uma falta de racionalidade, de esclarecimento. E uma vez que todos aprendessem sobre a vida dos negros e fossem educados nos princípios da sociedade da liberdade e igualdade universal, a discriminação supostamente desapareceria. Criar grades de ensino racial nas escolas nos Estados Unidos não me parece que resolveu o problema de ser uma sociedade que está prestes a entrar em guerra racial. Mas a gente está em outro momento de crítica agora, né? O que eu quero falar com vocês é um pouco uma certa apresentação do que é um pensamento e uma tradição negra radical. O que andam nomeando como pensamento ou tradição negra radical. E é diferente das análises ortodoxas de alguns grupos e de linhas marxistas. O pensamento negro radical, a tradição negra radical, ela está assentada muito numa nova análise de como a exploração da escravidão e a constituição do capitalismo foram coisas muito próximas, mas num sentido muito distinto do que Marx supostamente coloca com a mais-valia e a acumulação primitiva. O Cedric Robinson, em Marxismo Negro, ele se nega a colocar a subjugação racial como um suporte à exploração de classe. Então, embora a noção e a origem de raça seja numa Europa pré-moderna, o legado histórico real da constituição, da ideia, do funcionamento de raça em si, acontece no capital mercantil e industrial da colônia. Nesse laboratório real da raça, nessa experiência real de como raça seria uma analítica da modernidade, que a modernidade se assenta no que chamam de sujeito transparente, o eu transparente. Então, o aparato do contexto colonial, jurídico e econômico, forma o pensamento moderno, forma a filosofia moderna, forma o que é considerado modernidade, em todos os sentidos. Assombra as tentativas de fugir da modernidade e o pior, ainda é raça, né? O motor principal da visão de mundo galgada, sustentada entre correlação a partir de um eu transparente. Então o pensamento negro radical ele não está falando que existe um desvio na questão ou que há uma incompletude. Não, ele está falando que a origem da parada é marcada por raça. Que o cerne do negócio é marcado pela segregação brutal, pela desumanização brutal e pela exclusão total de certos sujeitos. E quando a gente fala de exclusão, não é só desumanização, é não humanidade. Mas enfim. Countee Cullen. Não estaremos sempre a plantar enquanto os outros colhem.
o dourado sortimento de frutos maduros, nem tampouco a aceitar abjetos e mudos, que homens de pouca valia oprimam seus irmãos. Fomos feitos para chorar eternamente. No Humans Involved era a sigla da forma que os funcionários públicos do sistema judicial em Los Angeles utilizavam para falar dos casos de violação dos direitos de homens negros dos guetos. No humans involved, né? Não há humanos envolvidos na questão. Então, raça, ela não tem sido só um acontecimento, o racismo não é só uma luta que se junta às outras formas de emancipação, não é só uma bandeira que algum grupo político também tem que levantar e tal. Raça tem sido a unidade da medida da diferença da inimizade. É o critério determinante da luta pela vida. É o princípio da eliminação. É o que rege, o que a sociedade de fato orienta no sentido de segregação. Raça, na visão do pensamento e da tradição negra radical, também é performativa. Também é performativa no sentido de que para pensar ela como uma conformação do sujeito racial, e do sujeito racial no sentido dos brancos e dos negros. A raça é performativa porque ela é um ato ou um conjunto de atos reiterados que criam e fomentam o que nomeiam raça em si. Então, raça é muito como sexo e gênero para Judith Butler. É uma construção discursiva que produz corpos e produz subjetividades. E esse sentido de ser algo reiterado pelos sujeitos raciais é o que define a impossibilidade dos sujeitos brancos e dos sujeitos negros escaparem desse discurso que já está colocado e é reiterado. Raça funciona como uma prática até disciplinar, no sentido que dá um marco de possibilidade para a subjetividade de certos corpos. E essa lei dos olhos interiores, né, como a Sylvia Wynter chama, que eu já citei no começo, funda uma forma de existência onde a violência ela atua como uma reiteração de se fazer raça. Então a violência ela não é um desvio. A violência ela é o que determina essa história, é o que reitera essa história e esse discurso. Ela perpetua a forma que ela é modelada. E a continuidade disso se dá nas práticas estatais, nos modos de governança e nos sujeitos em si. Toda a gramática desse cenário atual, de negros e negras ocuparem as estatísticas de violência, sofrimento psíquico, assassinatos e coisas do tipo, que inclusive é muito usado na retórica dos conspiracionismos do Great Reset e nas discussões de que os Estados Unidos, né, abarca uma comunidade negra violenta, que está nos índices e números de crimes e tal, pode ser vista dentro dessa lógica e que está muito também presente no texto da Hortense Spillers, chamado O Bebê da Mamãe, talvez do Papai, uma gramática estadunidense, onde mostra que teve cientistas que foram contratados pelo Lyndon Johnson para alinhar as estatísticas de desigualdade social, econômica, política que as comunidades negras viviam em relação a uma certa moral desses corpos negros, né? No sentido de famílias desestruturadas, de problemas familiares, etc. Eu indico muito esse texto para quem quiser entender mais a forma que essa violência total é continuamente perpetuada, reiterada, e ela é o que constitui, de fato, a performatividade de raça. O Frederick Wilderson foi orientado pela Saidia Hartman, dois grandes autores, né? A Hartman é uma mulher, o Wilderson é um homem, dois grandes autores importantes para o pensamento, para a tradição negra radical, também são importantes para a história desse conceito que é do afropessimismo, que também apresenta uma ideia muito importante para cá, que é a ideia da antinegritude, que é um diagnóstico um tanto implacável no sentido de lembrar e de compreender para que quando a gente se busca entender o que é racismo, não é só dar conta da violência estrutural e gratuita que vivem as pessoas pretas por todo o globo.
é pensar que essa violência, que não tem cessamento, que não tem fim, ela encontra formas sofisticadas de reprodução. E a principal analítica ainda na divisão de humanos e não humanos, onde esse segundo grupo, inclusive, são corpos, carne, né? Não é só uma negativa, mas é literalmente o espaço do nada. A violência antinegra, ela corresponde a uma ritualística de renovação da coerência, por isso que é reiterada. Então essa condição de desumanização do sujeito negro, ela não é contingente, ela é de uma natureza pré-lógica. Ela independe de um fato mediador para que ela aconteça. Ela é pré-lógica da condição da modernidade. Então, assim, para mim, o afropessimismo, o pensamento negro radical, ele está muito em conjunto com um tipo de pensamento que é também de uma certa noção de que a modernidade é essa como está posta. E a questão de ser radical, ser antimoderno, contramoderno, enfim, eu acho que é escapar um pouco das prisões que essa própria modernidade interpela nesse sentido, dessa prisão da racionalidade e de abraçar essa condição de desumanidade imposta por ela. No vídeo passado eu estava falando muito sobre radicalidade, inclusive. Minhas inspirações de radicalidade podem ser vistas como, sei lá, Rosa Parks, né? Ou da mãe de Emmett Till, da Harriet Tubman, na Sojourner Truth, no Malcolm X, no Marcus Garvey, no C. L. James, no Du Bois, no Fanon, no Cedric Robinson e nos anteriores citados. Para mim, a radicalidade, ela vem do fim do mundo como conhecemos, da noite, do momento em que os fantasmas desses renegados da existência vão se reunir em comunhão e solidariedade, ateando fogo ao que constitui esse mundo tecido pela carne morta deles. A dívida que esse mundo tem é impagável. E o paradoxo é esse. O mundo moderno deve aos negros, mas são os negros que supostamente sempre aumentam sua dívida. Justamente porque no fundamento da ideia de humanidade, o preto está como esse ser desapropriado, como o condenado da terra. Que na equação da suposta mais-valia do Marx não se entra, porque trabalho escravizado não é trabalho. Não é exploração de mais-valia. A Hartman vê essa dívida impagável como a economia de submissão e de servidão que às vezes as sociedades até hoje condicionam aos negros. Essa economia moral que opera numa certa emoção na qual se esperam que os negros, os mulatos e corpos escondidos, excluídos, apagados desse hall, deveriam sentir, né, em agradecimento pelas ações afirmativas ou pela suposta liberdade que foi alcançada por grupos políticos e por bandeiras. Fred Moten. Se o pessimismo nos possibilita discernir que somos nada, então o otimismo é a condição de possibilidade de estudo do nada, bem como o que deriva desse estudo. Nós somos quem se envolve nesse estudo e quem deriva dele. Pretitude como estudo preto e como radicalismo preto. É possível desejar algo que não seja a subjetividade transcendental, que é chamada de nada? E se a pretitude for um nome dado ao campo social e à vida social de uma capacidade alternativa e ilícita de desejar? Sendo direto, penso que a pretitude é exatamente essa capacidade. Quero que ela seja meu estudo constante. A violência antinegra, ela corresponde a uma coisa assim que ela vai muito além de uma libertação pelos marcos civis, pela gramática da modernidade, pela justiça e pelo direito que essa própria modernidade criou. E isso eu falo muito direcionado a certas pessoas que tiveram uma reação bastante violenta ao vídeo, no sentido de
achar que um sujeito, né, como eu estou apresentado nesse corpo, nessa carne, seria incapaz de formular um pensamento em relação aos dois grupos políticos que o vídeo era sobre, né? No sentido de que quase como se não se pudesse pensar assim sobre tais grupos, como se a gente precisasse agradecer, como se a gente ainda tivesse uma submissão, né, a certas coisas. Eu, sinceramente, não acho que nenhuma pessoa negra tem que agradecer, seja aos progressistas ou aos conservadores, sejam aos republicanos ou aos democratas, por nada. Porque não é muito sobre uma história de união e bandeiras que se juntam e de que no final as nossas lutas se encontram. Eu acho que não é muito sobre isso, não. Eu acho que, na real, é de um problema bastante nuclear. E eu acho que talvez aí é o que mais me aflige e que mais me direciona a me debruçar tanto por esses textos modernos e autores e, enfim, a própria filosofia. Muita gente, inclusive, até se pergunta ou se questiona de por que eu leio autores que são assumidamente racistas ou eugenistas ou enfim, problemáticos, etc. E eu geralmente retorno com alguém se forma em filosofia sem ler Heidegger? Alguém se forma em ciências sociais sem ler John Locke, sem ler Rousseau, sem ler Marx, sem ler também essas grandes figuras que estão nas nossas grades de ensinos de ciências humanas e que eram, não provavelmente, tem uns que inclusive eram literalmente escravocratas, mas que também não escapam desse problema. A diferença é que outros autores eles são assumidamente isso, né? E eles têm uma visão racial mais explícita. Mas não é uma coisa diferente em um Hegel, em um Locke, em um Heidegger, enfim. E eu finalizo esse vídeo lendo um trecho de uma entrevista da Denise Ferreira da Silva, que pensa essa ideia da dívida impagável incrível, que é um trecho muito bonito sobre talvez o que mais explica o afropessimismo. Estou muito preocupada com a possibilidade de não conseguirmos impedir o fim deste mundo em que existimos. Estou preocupada com a demolição de estruturas democráticas que, embora limitadas e perversas, forneceram pelo menos uma âncora para reivindicações por justiça social e global, e poderiam, às vezes, limitar a violência total. Preocupa-me que os insetos e outras espécies estejam a ser extintos, que os rios estejam a secar, que os oceanos estejam a ser sufocados pelo plástico, que o fraturamento hidráulico esteja a destruir e a ameaçar, contaminando grandes áreas de água subterrânea. Esta é uma longa lista. No entanto, eu estou investida, porque não vejo como seremos capazes de existir de outra forma, no fim do mundo, tal como o conhecemos. Um fim para esse mundo. Nobody can take away. I got my hair, I got my head.